Vamos começar a falar do estudo dos gases, é o primeiro conteúdo da físico-química. E por que é chamado de físico-química? Porque é um conteúdo que é trabalhado tanto na disciplina da física quanto na disciplina da química. Quando a gente fala em estudo dos gases, é muito comum você se preocupar assim, e os sólidos e os líquidos. Estudo dos sólidos só para concursos militares e estudo dos líquidos é o que você conhece como estudo das soluções. Mas na frente um pouquinho a gente volta a conversar sobre as soluções. Por enquanto, fica atento porque você, para entender cálculo estequiométrico, que tem 3 ou 4 questões certas na prova do Enem, ou em qualquer vestibular que você faça, corresponde de 15 a 20% da sua prova, gases está incluído nesse contexto. Então tem que estudar com muito carinho e com muito cuidado. Por isso, inclusive, vou fracionar essas aulas, para não ficar tão cansativo, para não fazer uma aula de 1 hora, a gente vai fracionar um pouquinho para que você possa acompanhar no passo a passo. Nessa primeira aula eu vou trabalhar a parte de teoria, nós vamos trabalhar a teoria gasosa. Ah, Carlos, então eu vou pular essa aula. Não, calma, peraí, não faz isso. Os conceitos são importantíssimos para você guardar. Quando não é importante, eu aviso. Você concorda que eu fui honesto o tempo todo e eu vou continuar sendo honesto com você? Então essa agora não é hora de pular, é hora de assistir de canto a canto, com todos os detalhes e guardando tudo aquilo que for possível. Vamos lá, tela cheia, vamos começar o nosso estudo dos gases. Agora é comigo e com você. Vamos nessa. Primeira coisa que você tem que guardar, qual é a diferença entre um gás ideal e um gás real? Existem algumas propriedades dos gases que são características dos gases. Quando a gente fala em expansibilidade, como o próprio nome está dizendo, é a capacidade que um gás tem de se expandir, de ocupar o recipiente que o contém, que o envolve. Difusibilidade é a capacidade que ele tem de se misturar. Ele vai se difundir, vai se espalhar. Ele está sofrendo um processo de difusão. Inclusive, existe uma lei, que é a lei de Graham, que calcula essa velocidade. Quando você lá na frente escutar falar sobre esse nome, lei de Graham, ele está calculando a velocidade de fusão e é fusão gasosa. Compressibilidade, é possível comprimir um gás e ainda permanecer com ele como um gás, porque há uma diferença entre um gás e um vapor. Um gás, ele suporta o aumento de pressão. Se você pressionar um gás, ele continua sendo um gás. Na realidade, essa é a principal diferença entre vapor e gás. Porque se você pegar um vapor e pressionar um vapor e aumentar a pressão de um vapor, o que era vapor passa a ser líquido. Os vapores, eles sofrem liquefação por aumento de pressão. Se você observar aqui, eu vou até destacar isso, se um vapor for pressionado, esse vapor vai deixar de ser vapor e volta a ser líquido. Aí eu quero que você olhe bem no fundo dos meus olhos agora com atenção. Tem alguns ditos populares que terminam sendo encontrados em provas mais modernas, que é, por exemplo, a história de estar mais suado que uma tampa de chaleira. Chaleira é um recipiente que o pessoal usa para esquentar água. Por que é que fica suada a tampa da chaleira? Ou está mais suado que tampa de marmita, tampa de quentinha? Porque na realidade você mandou o vapor de água e esse vapor de água, que não era gás, era vapor, colidiu com a tampa. Quando ele colide com a tampa, ele sofre um aumento de pressão, por isso que ele sofre liquefação. Num dia mais frio, quando a umidade relativa do ar está alta, é muito comum você andando com o seu carro e o para-brisa fica todo molhado. O que aconteceu? A umidade que estava no ar, a água que estava no ar, colidiu com o para-brisa do teu carro e o que era vapor passou a ser líquido. Mas, Carlos, e se fosse um gás, quando ele colidisse com o para-brisa, o que é que ia acontecer? Nada, porque um gás, quando é pressionado, continua sendo gás. Um gás ele tem mais energia do que um vapor. Vapor é um estágio a mais, ele andou um pouco a mais, ele evoluiu um pouquinho mais. Um gás, ele está no estágio superior, ele é mais energético, ele ultrapassou uma barreira chamada temperatura crítica. Como é que se transforma vapor em gás? Aquecendo. Um vapor aquecido, ultrapassando a barreira da temperatura crítica, se transforma em gás. Volta para a tela comigo, vamos lá. Aí veja, um gás ele pode sofrer compressão? Pode. Por que é que um gás pode sofrer compressão? Um gás pode sofrer compressão porque ele tem energia. A energia dele permite o aumento da pressão sem mudar o seu estado físico. Continua sendo um gás. Carlos, e se eu perguntar na dilatação, existe dilatação para gás? Existe. É tanto que se você já tirou sua habilitação, sua carteira nacional de habilitação, a sua CNH, tem uma das coisas que está lá no manual, na sua provinha teórica, que você não pode, o maior risco de explosão de um pneu é quando você está com alta pressão.
calibrou em excesso, colocou uma pressão muito alta, então aumenta o risco de explosão. Por quê? Porque um gás ele pode sofrer dilatação. De repente você aumenta a temperatura da pista, porque vai andar numa estrada por um longo período, o gás sofre uma dilatação, podendo sofrer um aumento de pressão, daí o risco de explosão. Aí vê, eu preciso, inclusive, daqui a pouco eu vou puxar uma tela preta para a gente conversar sobre isso. Um gás ele tem duas propriedades, ele pode sofrer efusão e pode sofrer difusão. Qual é a diferença entre efusão e difusão? Vou escrever para você lembrar, mas antes disso, o que é efusão? Eu vou contar uma história bem rápida para você guardar no fundo do seu coração. Quem já me conhece faz de novo essa história, mas ela é ótima, ela é fantástica. Eu tenho 3 irmãs. Minha irmã mais nova, ela tem 11 meses de diferença para mim, mas sempre foi muito brava, assim, muito ciumenta, pirangueira, aquela coisa assim, comia metade do brigadeiro e guardava a outra metade para comer depois. É um absurdo, mas é um espetáculo. Se algum dia ela ver esse vídeo, te amo, Cacá, mas era verdade. E aí, quando a gente era pequeno, a gente ia para festa infantil, como qualquer criança vai, e voltava com uma bola de cheia, uma bexiga, um balão de festa e os confeitos dentro da sacolinha. Eu comia logo todos e pegava minha bolinha lá e começava a jogar, batia todos os recordes de embaixada, Messi era fichinha para mim, e a bola estourava. Se você é irmão e a sua bola estourou, o que é que você faz? Isso, vai brincar com a sua irmã. Mas ela não permitia que eu fosse brincar com ela. Por que ela não permitia que eu fosse brincar com ela? Porque ela tinha medo que estourasse. Ela corria, botava a bola dela dentro do guarda-roupa, passava a chave e levava a chave do armário com ela e não permitia que a brincadeira acontecesse. No dia seguinte, quando ela ia procurar a bola ou o balão de festa, ele estava murcho. E eu começava a rir. E aí eu me lembro que eu tinha aproximadamente 4 anos na época, ela tinha 3 anos e um pouquinho. Quando ela viu o balão murcho e me viu rindo, ela partiu para mim com os olhos vermelhos, parecia que tinha fogo nos olhos, querendo quase que bater em mim. E eu me lembro que tinha aproximadamente 4 anos. Não, calma, para, espera. Tem uma explicação para isso. E ela ficou parada. Diga qual é. Isso chama-se efusão gasosa. Aí ela, como? Isso é efusão gasosa. É a capacidade que um gás tem de atravessar pequenos orifícios. Um gás vaza. Um pneu de um carro ele baixa sem você precisar, sem você pedir que ele baixe. Ele vai baixar porque o gás ele tem essa capacidade de atravessar pequenos orifícios. E ela parou. Ah, tá. Veja. O conhecimento da efusão aos 4 anos de idade me impediu de levar uma surra. E o conhecimento da efusão vai dar uma questão a mais na sua prova. Eu tenho certeza que esse ano vai aparecer isso. O que é efusão? É a capacidade de atravessar pequenos orifícios. E o que é difusão? É a capacidade de seguir, expandir e ocupar todo o recipiente. Beleza? Deixa eu colocar uma tela para você, para a gente escrever agora. Vamos lá, tela cheia. Vamos nessa. Deixa eu só apagar tudo isso que está aqui. Pronto. Agora, vamos nessa. Vou escrever aqui bem bonitinho para você me acompanhar. Existe uma diferença, muito embora os dois você possa calcular a velocidade usando a mesma lei. A diferença entre difusão e efusão. O que é difusão? Como a gente já falou, difusão é a capacidade que um gás tem de se expandir, de ocupar todo o espaço que o contém. Eu vou colocar uma imagem, porque depois se você for construir o seu mapa mental, já tem meio caminho andado. Um gás ele ocupa todo o espaço que o contém, ele sofre difusão. E o que é efusão? Efusão é a capacidade que um gás tem de atravessar pequenos orifícios. Imagina que aqui tem um orifício bem pequenininho. Esse gás vai se espremer todinho e vai sair do outro lado. É a capacidade que um gás tem de sofrer pequenos, ou de vazar por pequenos orifícios. Tá, e aí? E aí que existe uma lei para calcular essas velocidades. É sempre uma velocidade comparativa, que é a lei de Graham. E aí, óbvio que a gente vai estudar essa lei mais na frente um pouquinho, mas eu quero que você já guarde o conceito, é Graham, tá? Se eu colocar o hélio, que tem peso 4 gramas por mol, o hélio pesa 4 gramas por mol, e eu colocar o metano, que pesa 16 gramas por mol, quem você acha que é mais rápido para vazar ou para se espalhar dentro do recipiente? Quem tem massa 4 ou quem tem massa 16? Não, responda com carinho. Isso, é óbvio que aquele que tem a menor massa vai ter a maior
velocidade. Quando a gente for estudar essa lei, eu vou te mostrar que tem uma raiz nessa brincadeira, mas já guarda esse princípio no seu coração, que aquele que tem a menor massa vai ter a sua maior velocidade, beleza? Vamos voltar para a nossa apresentação aqui, para a nossa tela cheia. Na nossa próxima vem uma dica. Tá aí, ó. A dica do Carlinhos. Essa dica ela é espetacular, ela é excepcional, ela vai fazer toda a diferença para você. O que é um gás ideal? Bem, no meu caso, eu costumo dizer que um gás ideal é como uma mulher ideal, mas você pode pensar que é um homem, caso você tenha afinidade por homens, não tem mistério. Um gás ideal é igual a uma mulher ou um homem ideal. Olhe bem no fundo dos meus olhos. E seja honesto com você mesmo. Não queira mentir. Lembra que o nosso lema 2017 é sem desculpas. Nada de desculpas. Vamos destruir as desculpas. Não minta para você. Qual é a mulher ideal? É aquela que é linda? Não. Aquela que é linda é aquela que chama atenção, aquela que você vai se apaixonar. Mas não vai resolver a parada. Quando é que uma mulher é ideal? Uma mulher é ideal quando ela é exatamente como um gás ideal. Quer saber qual é a diferença? Ou qual é a igualdade entre um gás e a mulher ideal? Gás ideal, mulher ideal, vou te dizer, é aquela que não te pressiona. Imagina uma mulher que não te pressiona, que nunca te cobra, que nunca te pergunta onde você tá chegando que hora, porque tá atrasado, já tá muito arrumado, tá desarrumado, tá arrumado demais, quer aparecer, tá desarrumado demais, tá querendo fazer passar vergonha, botou perfume, tá cheiroso pra quê, não bota, tá reclamando. Imagina uma mulher que não tem nada disso. Uma mulher sem pressão. E ao mesmo tempo caliente. Altíssima temperatura. Então, que a mulher ideal é aquela que tem baixa pressão e alta temperatura. Baixa pressão e alta temperatura. A mulher ideal é como um gás ideal, é aquela que não te pressiona e ao mesmo tempo é apaixonante. Altíssima temperatura. Volta para a tela cheia. Vamos lá, vamos juntos. E aí, galera, eu vou escrever algumas coisas que são importantes que você guarde no seu coração. O porquê disso, para que você possa entender toda a teoria cinética gasosa, beleza? Deixa eu primeiro abrir uma tela aqui pra gente. Dá para escrever aqui. Vamos juntos. Vai. Você vai comigo. Só vou mudar a cor porque o amarelo não vai combinar aqui com essa brincadeira. Vamos fazer em rosa. Para realmente agradar o universo mais feminino aí nessa brincadeira. Primeiro, lembra que você tem que ter baixa pressão e alta temperatura. Quanto mais próximo do zero a pressão e quanto mais próximo do infinito for a temperatura, maior a possibilidade de você ter a idealidade. E lembra que no ensino médio, todo gás vai ser classificado como ideal. Por que disso? O pré-requisito básico para você ser classificado como um gás ideal é que a força de atração entre as moléculas, tende a zero. Se for zero, se a tua força de atração for zero, você tem um gás ideal. Gás ideal não tem força de atração, então prefira as moléculas que são apolares, que são moléculas que vão ter dificuldade para atrair. Prefira moléculas que têm uma massa menor. Se o cara te perguntar qual dos dois gases é o mais ideal, é aquele que for mais apolar e que tiver a menor massa. Na condição de idealidade, baixa pressão e alta temperatura, porque a força de atração tem que ser zero. As moléculas têm que ser completamente livres. Você não pode prender essas moléculas em canto nenhum e há lugar algum nessa brincadeira. Vamos lá. Vamos puxar aqui a teoria cinética gasosa e um a um eu quero que você vá comigo aqui nesse momento. Vou colocar um marca-textozinho. Agora em preto ninguém merece. Amarelo. As partículas do gás, tópico 1, tá? Vou fazer aqui, ó, tópico 1 pra gente. Beleza? Só aumentar um pouquinho a espessura desse marcador para a gente não perder tanto tempo assim. Massa. As partículas do gás estão em movimento constante e desordenado. Esse movimento desordenado ele tem um nome. O nome desse movimento desordenado é o movimento browniano. Oxê, não mudou não? Foi embora, menino? Eu não quero marcador. O movimento aqui é... Oh, meu Deus. Ah, porque a espessura. Deixa eu apagar. Já foi. Já está aqui. Deixa eu mudar. Me perdoa. O nome desse movimento é movimento browniano. Quando a gente fala de movimento caótico, movimento desordenado, é chamado de movimento browniano. Beleza? Aí vamos para o tópico 2. Se precisar escrever, eu volto. Eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Vamos nessa. Tópico 2 aqui, ó.
Quanto maior a temperatura, maior será a velocidade das partículas dos gases, porque a temperatura influencia diretamente nessa velocidade gasosa, até porque a temperatura é a medida do grau de agitação molecular. A força de atração, tópico 3 agora me acompanha, a força de atração é quase nula, tende a zero entre as moléculas das partículas dos gases. Isso porque, você já sabe, baixa pressão e alta temperatura. Tópico 4, moléculas dos gases submetidas à mesma temperatura apresentam a mesma energia cinética média. E aí é um fato importante para que você anote comigo aqui agora. Deixa eu mudar a espessura de novo. A energia cinética de um gás depende exclusivamente da temperatura. Vou até fazer em outra cor aqui agora, para que a gente possa anotar. A energia cinética de um gás é função exclusiva da temperatura. Se dois gases tiverem a mesma temperatura, eles vão ter a mesma energia cinética média, beleza? A trajetória da partícula, presta atenção aqui agora, a trajetória da partícula de um gás é sempre retilínea. Guarda no teu coração que gás não faz curva. Essa história de dizer, moro lá onde o vento faz a curva. Vento não faz curva. O vento sempre se caminha em linha reta. Ele pode colidir e girar, mas é sempre a trajetória em linha reta. Não há colisão, tópico 6, não há colisão. Na colisão não há perda de energia, ou seja, todo choque é perfeitamente elástico. Lembra que a gente está falando do mundo que é o mundo ideal. Eu estou falando da condição de idealidade. E no mundo ideal, toda colisão é perfeita. E para isso acontecer, baixa pressão e alta temperatura. E o tópico 7, a distância entre as partículas de um gás é muito maior do que a dimensão dessas partículas. Como assim? Imagina que eu sou uma molécula gasosa e eu estou agora em Roraima. A outra molécula gasosa vai estar pelo menos em Tocantins, ou quem sabe na Paraíba. Há uma distância gigantesca entre elas. A distância entre elas é sempre muito maior do que a molécula em si. O tamanho da molécula é muito menor do que a distância. É por isso que você não consegue ver. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar uma estrada e ir para o interior. Quanto mais no interior você vai ficando, mais você vai percebendo que há uma baixa densidade demográfica no país. Que você começa a andar com o seu carro e de repente uma casa, aí passa um bocado de tempo outra casa, um bocado de tempo uma outra casa. Isso quando você já roda 600, 800 quilômetros da capital. Já começa a perceber esse distanciamento. É mais ou menos isso que acontece entre os gases. Há uma distância muito grande entre as moléculas para que não ocorra atração entre elas. Como eu disse a vocês, a gente vai fracionar o estudo dos gases para não ficar tão longo assim. Beijo bem no fundo do teu coração.